Beleza. Bom, pessoal, então, meu nome é Henrique, sou professor de vocês de mecânica dos fluidos. Bom, nesse período aí de pandemia, né, a maneira mais fácil de falar comigo é por e-mail. Tá aí o número da minha sala, mas ninguém pode entrar no prédio, então meu e-mail está aí embaixo. Tem o outro também que vocês receberam, que é o do IDUF, né? Qualquer um dos dois vocês conseguem falar comigo em caso de dúvida ou qualquer questão que quiserem tratar, tá? Mais fácil por e-mail, né? Essa atual conjuntura aí, tá? Então, primeiro, né, a primeira coisa aí para falar para vocês são os detalhes do curso, né? Como é que vai se desenvolver essa questão de ser à distância, né? E como é que eu achei que fosse ser a maneira mais simples de desenvolver o curso, né? Mais direto e com os recursos que a gente tem, né? Então, o que eu fiz, né? O que eu falei para vocês aí lá no Google Classroom é que eu criei. Isso é uma forma de facilitar, né? Eu criei no Google Agenda o planejamento do curso. E realmente, assim, de fato, se vocês olharem o link da reunião, até que o Emerson, né, que pediu lá no Classroom, isso funciona, isso dá certo sim, não tem nenhum problema. Eu poderia ter passado só esse link aqui, né, no Google Meet, e vocês teriam acesso. As aulas de segunda têm um link, as aulas de terça têm outro. Mas a questão aí é só uma questão mais de quem quiser acompanhar o curso, vamos dizer assim, no momento que ele está sendo, apesar de muitas aulas serem assíncronas, né, e vocês não precisarem, muitas aulas, deixa eu só ver aqui como é que está e muitas aulas vocês não precisarem acompanhar no momento que ela está se desenvolvendo, né, mas quem quiser, eu prefiro que vocês usem o Google Agenda, porque aí quem quiser acompanhar, eventualmente se eu mudar a data e a hora de uma aula síncrona, vocês vão ficar sabendo a hora e a aula, a hora e a data que a aula vai acontecer, tá certo? Então, igual tá aqui nesse slide, né? Então, segunda e terça, né, de 8 às 10, segunda de 8 às 11 e terça de 8 às 10. Isso tá lá no Google Agenda, né? Mas aí, se algum dia eu tiver alguma questão que eu precisar mudar, ou até vocês mesmos, né? Se a maioria da turma quiser, em algum dia de aula assíncrona, mudar o dia da aula, não teria problema. E aí todo mundo fica sabendo, né? O dia e a hora da aula. A questão, aí uma outra coisa, né, que é importante falar agora, é que a aula de segunda, ela tá marcada para ir de 8 às 11, né? Igual tá aqui, né? Segunda de 8 às 11. E a de terça é de 8 às 10. Aí, no Google Agenda, eu não consegui fazer o mesmo link na segunda e na terça. Eu tive que marcar todas as aulas de segunda, porque o horário é diferente, né? A gente só consegue fazer a coisa encadeadazinha e repetida se fosse segunda e terça no mesmo horário. Ele tem esse bugzinho, né? Se você marca alguma coisa com horários diferentes, ele não, ele não deixa fazer essa recorrência, né? Aí eu tive que fazer a recorrência na segunda e a recorrência na terça. Então, esse link que vocês mandaram aí que o Samuel até mandou lá, né, para o Emerson, ele vai funcionar para as aulas de segunda. Quem quiser entrar ali nas aulas de segunda e pegar aquele link vai funcionar. Mas, eventualmente, é aquilo que eu estava falando. Se for uma aula síncrona e eu remarcar a aula, na segunda-feira você não vai ter nada, né? Então, por isso que é sempre melhor estar de olho no Google Agenda aí, que eu vou fazer os reagendamentos, caso necessário, né? Eu pretendo seguir, até por um planejamento meu, né? De outras coisas que tem para ser feito durante a semana, eu vou dar preferência para seguir do jeito que está aí no planejamento original mesmo, né? No quadro de horário aí de vocês. Mas, eventualmente, pode acontecer algum imprevisto e eu preciso mudar o dia da aula, tá? Certo? Então, é essa a questão. Aí uma coisa, né? Vocês têm que ficar de olho aqui, ó. Se vocês estão logados, porque eu tenho minha conta pessoal do Gmail e tenho a conta da UF, que também é atrelado lá ao Gmail, né? Então, Gabriel NN de Almeida. Deixa eu ver quem é essa pessoa.
Bom, outra coisa também que vocês têm que prestar atenção, o Gabriel acabou de entrar aí. E eu recebi uma mensagem aqui dizendo que está fora do domínio da UF, né? Aí tem a ver com o que eu ia falar aqui agora do Google Agenda, porque como tem essas questões de conta, eu, por exemplo, tenho duas contas, né? Do Gmail e essa atrelada à UF. Então, vocês têm que ficar de olho aqui, né? No canto superior esquerdo aqui da tela. Opa, superior direito, né? Da tela aqui, ó. Se a conta que vocês estão entrando tanto no Google Meet quanto aqui no Agenda, se ele é o e-mail que está associado lá na UF, tá? Porque senão eu vou a primeira coisa que acontece é que eu fico recebendo aqui, alguém de fora do domínio da UF quer participar da reunião, porque ele tem a gente tem uma conta, não sei se chama empresarial, né? O G Suite lá, que é o nome. E aí, sempre que ele faz esse controle, né? Se alguém está fora do domínio da instituição, ele diz que tem alguém querendo participar e tudo mais. Então, se vocês entrarem com a conta de vocês que está registrado na UF, tanto no Google Agenda quanto aqui na aula, primeiro que vai aparecer aqui, eventualmente, né? Vai aparecer aqui para vocês na agenda o dia da reunião, e quando vocês clicarem, eu não vou receber esse avisozinho, né? Ele diz, alguém de fora do domínio. Gabriel NN Almeida. Cara, depois você dá uma olhada, ver se você está entrando com a sua conta pessoal ou da UF aí, porque só para não ficar pipocando aí esse lance para mim aqui, tá bom? Todas as aulas na íntegra, né? O curso inteiro, do começo ao fim, eu coloco lá no YouTube. E aí, como não tem pasta no YouTube, a única forma de organizar as coisas lá é por playlist, né? Aí eu criei lá, são matérias de mecânica dos fluidos do período passado, isso daqui é mecânica dos fluidos do período passado, e máquinas de fluxo, que eu dei no período especial e no período passado também, tá? Então, não fica ao vivo, claro, né? Quer dizer, eu dou a aula, né? A gente grava aqui, eu gravo existe uma forma de jogar no YouTube, fazer live lá no YouTube, mas eu ainda não aprendi. Mas tudo bem, a gente acompanha aqui pelo Google Meet e depois eu jogo lá no YouTube, e aí as aulas assíncronas, né? Vocês podem ver no dia e no horário que vocês quiserem, tá? E aí, se vocês forem em vídeo, vai estar tudo lá, mas em playlist está mais organizado, né? Eu tentei organizar por disciplina, tá? Certo? Então, essa é a forma que vocês podem acompanhar aí. Vocês recebem a gravação também, né? Eventualmente, a gravação vai para vocês. Depois que a gente termina a aula, vocês recebem um e-mail lá, vocês já devem ter visto isso daí, né? Em outras disciplinas que são gravadas. Mas se vocês não quiserem ficar abrindo a gravação e tudo mais, enfim, aí é a opção de vocês, tá? Tem essa outra forma também, pela gravação do Google, tá bom? A bibliografia que eu uso é essa daqui. De forma geral, vocês não precisam consultar os livros, porque eu vou passar para vocês as transparências em PDF, e toda a matéria da prova ela está no que estão nos PDFs e nas aulas, e nas listas de exercícios que eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem estender alguma discussão que foi feita na aula, aí vocês podem consultar esses livros, né, que para mim são os melhores, né? Eu acho o livro do Fox, que é o clássico, né, que quase todas as instituições brasileiras, não sei as internacionais, mas grande parte das instituições brasileiras usam o livro do Fox, né, como referência. Eu acho ele muito direto, assim, eu acho que ele é uma referência para a pessoa que tem mais facilidade, eu acho, né, meu ponto de vista, para a pessoa que tem mais facilidade, porque para aprender, né, que não é o meu caso. Eu acho esse livro aqui, ó, na verdade eu conheço esse livro como Sengel, né, Yuna, que é o último nome dele, que é o que normalmente está na capa do livro. Tem uma foto aqui da capa, né? Eu acho esse livro aqui do Sengel o melhor, porque ele é um livro enorme, né? Aí esse daqui é para quem tem tempo.
porque ele é um livro muito grande e é muito bem explicado. Ele justamente é grande, né? São quase 1000 páginas, porque ele é explicado detalhadamente. Tá? E aí tem o livro do White também, que é muito bom, muito bem explicado também, o do Potter e o do Munson, né? São livros que eu acho assim, mais bem explicados que o do Fox, mas o Fox é aquela referência clássica que tem, né? Eu tentei seguir, vamos dizer assim, o esqueleto, né? Como que o Fox faz a distribuição dele. Então, se vocês olharem como que o curso está distribuído, ele segue a ementa, claro, né? E se vocês olharem a ementa com o livro do Fox, ele está mais ou menos ali naquela ideia de como que o Fox distribui a matéria, né? E aí, as partes que eu achei que mereciam, né, mais comentários, aí eu entrei, aí eu consulto o livro do Sengel, do Munson, do Potter, do White, tá? Mas tudo parte aqui do esqueleto, né, da organização principal do livro do Fox, tá? E aí eu vou estendendo com esses outros livros aqui. Mas, de forma geral, para o curso aqui, né, não vai sair, nada da prova vai sair fora do que está no PDF que vocês vão receber, tá? Bom, aí só as fotos da capa dos livros, né, do Fox. Esse é o Sengel, esse é o que eu estava falando, né? Esse é o livro que eu acho que ele é muito bem explicado, mas ele é grande. Aí o livro do White, o do Munson, e esse daqui é o do Potter, tá? Então são os livros que eu tenho um pouco de cada um desses livros aí ao longo do curso, aí, ao longo dos slides, tá? Aqui está o plano da disciplina, né? Isso daqui vai ser aprovado em assembleia na quinta-feira agora, assembleia de departamento que a gente vai fazer. Aí eu posto também o plano de atividade para vocês lá no Google Classroom. Mas o mais importante, né, todas as informações importantes eu coloquei aqui, mas aí eu deixo lá o PDF só para ficar como referência também do plano aprovado no departamento, tá? Então aqui estão as datas, né, a data e a matéria, né, o planejamento até o final do período, que termina dia 10 de maio, né, que é uma segunda-feira. E aí o que eu tentei fazer aqui, né, baseado no aprendizado que a gente teve, que os professores e os alunos e todo mundo teve, né, tanto é que até saiu uma resolução no final do ano passado, ajustando muitas coisas, né, muita coisa que a gente aprendeu, né, nesse primeiro período inteiro, à distância, que foi o primeiro período de 2020, que foi a força, vamos dizer assim, né, a gente teve que aprender muita coisa à força, porque isso é uma coisa que eu sempre quis, na verdade, né? Fazer um curso e disponibilizá-lo na internet. Aí eu sempre quis e sempre ficava para depois, né? Mas aí veio a pandemia e a gente acabou, todo mundo que nem pensava teve que aprender, quem já pensava teve que fazer e algumas pessoas já faziam e foi mais natural, né? Então, muita coisa aqui que está aqui vem desse aprendizado, né? Então, a aula de hoje, a gente vai ver essa introdução ao curso, né? Introdução à mecânica dos fluidos e conceitos fundamentais até fluido como meio contínuo. Aí eu botei aqui em vermelho o preto não cai na prova, né? A questão é essa: introdução ao curso e introdução à mecânica dos fluidos. É mais uma motivação para vocês entenderem, né? Ter essa contextualização de mecânica dos fluidos na nossa vida e na nossa vida pessoal e profissional de vocês também, né? Aí em vermelho, né, a gente já começa hoje então a matéria da prova, porque a ementa do nosso curso é extensa, né, é bem grande a ementa, se vocês olharem lá, infelizmente, né, é uma ementa meio grande. Então, eu botei de vermelho aqui tudo que é matéria da primeira prova, tá? Então tá aqui a matéria, o dia, né, e as horas acumuladas. Então, a aula de hoje tem 3 horas, a aula de amanhã 2, aí segunda que vem 3 horas, a aula de terça que vem 2. Bom, aí tem um carnaval que a gente sabe que não vai ter, né? Eu, pelo menos, acho que não é muito coerente ter carnaval na atual conjuntura.
conjuntura, né? Mas tudo bem, para quem quiser, não sei por que está no calendário, mas eu acho que é porque ficou aquela dúvida se vai ter, se não vai ter, e aí mantiveram, porque é mais fácil prever um feriado e depois cancelá-lo, né, do que não ter e depois prever esse feriado no calendário. Então eu deixei aí carnaval, botei uma interrogação, né, porque eu acho que, sinceramente, não acho que vá haver carnaval, mas não sei o que a UF vai fazer com essa questão, né? Mas para a gente também isso não faria muito problema, porque a gente pode, eventualmente, ou deixar essa semana sem atividade, isso não vai interferir em muita coisa, eventualmente eu posso puxar essas atividades para cima aqui, né? Puxar em bloco, né? Tudo para cima, manter a data da V1 e a gente tem um tempo a mais para estudar, eventualmente, né? Termina a matéria dia 1º, não sei, né? Se puxar tudo isso para cima, em vez de terminar aqui, eu até de qualquer forma já dei uma folga, né? A matéria da V1 termina dia 8 e a V1 está marcada para o dia 15 de março. Então existe uma folga aí de 2 semanas, não é isso? 7 com 8. Não, 1 semana. Então vocês têm uma folga aí de 1 semana. Acaba a matéria numa terça, a prova é numa segunda, tá? Se eventualmente a gente puxar essas. Vamos ver, né? A gente não sabe o que a UF vai fazer. Porque às vezes é melhor deixar do jeito que está do que mexer, porque mexe com tanta coisa, né? Então eu não sei o que vai ser feito. Mas se eventualmente não tiver o feriado, a gente puxa essas aulas para cima e vocês têm um tempo a mais para estudar aí para V1, tá? E aí, ó, entra a matéria da V2, né, aqui na terça-feira, na segunda é a prova. Aí eu deixei aqui, ó, reserva técnica. O que é essa reserva técnica, né? Que o departamento tem que prever o que acontece em caso do sistema cair. E aí o departamento, né, o departamento de engenharia mecânica, deu 2 opções para os professores, ou dar uma atividade assíncrona, ou dar a prova em outra aula. E aí eu deixei essa reserva técnica aqui, porque eu escolhi, e tá, vou mostrar isso aí para vocês, se acontecer algum problema com o sistema aqui no dia 15, a prova vai para o dia 16. Tá? Aí por isso que fica essa reserva técnica aqui que eu deixei. Isso não é problema, porque aí depois ainda tem 2 aulas antes da V2. Então, se for usado, né, se eventualmente acontecer alguma coisa, essas aulas vão pular para frente, né? E aí a gente ainda tem essa reserva aqui, teria uma aula de dúvida. Desculpa. A gente ainda tem 2 aulas aqui antes da V2, né? Tá? Então isso dá para a gente uma certa flexibilidade. Eu previ aqui a vista da V1 e a vista da V2 como atividades. Aqui eu não botei síncrono e assíncrono, né? Eu não botei aqui, isso está lá no plano da disciplina, mas aí quando eu postar para vocês lá no Google Classroom, vai ter quais são as aulas síncronas e as assíncronas, né? As síncronas, por exemplo, prova, né? Óbvio, quer dizer, óbvio não, porque tem gente que vai dar prova assíncrona. Mas para mim a prova é síncrona, então é no dia e no horário da disciplina, tá? Então V1 e a V2 são atividades síncronas. A vista da V1 eu deixei como atividade síncrona, mas eu não faço vista no dia da prova, né? Eu posto para vocês um vídeo com a resolução da prova e depois cada um me procure individualmente na hora que for melhor para vocês. A outra pessoa aqui de fora do domínio. Enfim. Tá? Então, eu acho que fica até melhor, né? Do que estabelecer um dia e uma hora. Acho que para vocês fica até melhor, que aí, em função da disponibilidade de vocês me procuram fora do horário da disciplina, em qualquer hora, a gente marca no Google Classroom, no Google Meet, né, uma reunião, e aí vocês vão passando as dúvidas e eu vou esclarecendo, tá? Então, normalmente é assim que eu faço, mas como tem que estar previsto no planejamento da disciplina, eu deixei lá a vista do avião também. Quem quiser fazer nesse dia e nesse horário, não tem problema, tá? Se para a pessoa que for melhor, também não tem problema nenhum. Faz a vista nesse dia, faz a vista da V2 nesse dia,
a vista da segunda chamada nesse dia, da VS nesse dia. Tudo daqui para frente é síncrono, né? As provas, tudo daqui para frente, a aula de hoje tá planejado como síncrono, tá? Certo? Então, mais ou menos isso, ó. V1 dia 15, V2 dia 19 de abril, né? 15 de março, V1, V2 19 de abril, então tá mais ou menos um mês e meio, tá? Então hoje é dia 1º, um mês e meio é V1 e um mês e um pouquinho é V2, tá? Aqui tá um pouquinho antes de um mês e meio porque tem o carnaval, né? Então por isso que tá um pouquinho desbalanceado, vamos dizer assim, mas de qualquer forma a quantidade de matéria é mais ou menos a mesma, porque tá mais ou menos o mesmo número de horas para cada prova, tá? Então, aí, eventualmente, vista da V2 para quem quiser, para quem não quiser, eu posso fazer em qualquer horário, né? Segunda chamada, a matéria toda, dia 26, e a VS, toda a matéria também, dia 3 de maio, tá? E aí termina o período 10 de maio. Uma coisa importante que eu queria comentar aqui é que eu acho que essa aula de 3 horas é muito longa. Aí, o que eu fiz no período passado? Eu dou aula segunda, de 8 a 10 e meia, e terça, de 8 a 10 e meia. E eu sei que na terça-feira, muita gente tem aula depois da minha. Aí o que vocês fazem? Vocês podem simplesmente pegar essa meia horinha do final e acompanhar depois, né? Porque eu posto tudo no YouTube mesmo. Aí vocês pegam essa meia horinha do final aí, vocês fiquem à vontade, pode sair fora 10 horas para assistir sua outra aula. E aí essa meia hora que vocês perdem, vocês assistem pelo YouTube. Se tiver alguma dúvida, eu estou sempre disponível em qualquer horário para vocês, né? Quer dizer, desde que eu não esteja dando aula ou fazendo alguma outra atividade, vocês me mandam um e-mail. Qualquer dúvida, para quem não conseguiu acompanhar a aula, ou para qualquer outra pessoa também, né? Qualquer dúvida da matéria, vocês me acham no meu e-mail. E aí a gente marca um dia e um horário para tirar a dúvida, tá? Então, normalmente eu faço isso. A aula segunda, 8 a 10 e meia. Eu dou uma paradinha, umas 9h10, 9h15, 9h20, assim, dou uns 10 minutos para a gente dar uma levantada, beber uma água, tomar um café, né? Aí dou uns 10 minutos de pausa no meio da aula, para também não ir direto, né? Então, normalmente eu vou de 8 a 9h10, 9h20. Aí continuo de 9h20, 9h30 até 10h30, tá? Então, normalmente eu faço isso nos 2 dias, para não ficar essa aula de segunda de 3 horas, né? Que eu acho um pouco extensa. Certo? Eu tentei até mudar isso no calendário, mas ainda não consegui. Mas eu vou tentar para o período que vem. Tá? Também tem essa questão de encaixe, né? Eu estou aproveitando agora que as disciplinas ficam todas gravadas, e aí estou fazendo isso, mas tem a questão de, se eu mudo meu horário, aí às vezes bate com o horário de outro professor, então a coordenação fica meio doida, né? Com esses pedidos de mudança de hora. Então eu estou aproveitando agora que é tudo gravado, quase tudo à distância mesmo, né? E aí vocês podem acompanhar depois pelo YouTube lá, tá? Ou pega a aula gravada no Google Agenda lá, né? No Google Meet, que vocês veem o finalzinho da aula, tá certo? Beleza? Isso daqui é o portal que a UF tem, que chama Moodle, que é por onde as provas vão ser realizadas. E isso daqui já é um exemplozinho da primeira questão da prova do período passado. Então, você tem um enunciado, e aí você tem aqui os quadradinhos que vocês vão colocar a resposta, tá? Então, isso aqui vai ficar para vocês também, vou botar o PDF lá, depois vocês deem uma olhada. E assim que a gente andar um pouquinho mais com o curso, eu vou cadastrar vocês lá. Na verdade, não sou eu, na verdade, quem cadastra existe um departamento aí dentro da UF que cuida do Moodle, tá? Então, vocês vão ser cadastrados, eu vou botar um testezinho antes da prova, para vocês se habituarem aí com o sistema, né? Mas, basicamente, é isso daí. A prova vai ser nesse molde aí. Essa é a cara do sistema, essa é a cara da prova que vocês vão ver. Quer dizer, na verdade, nem sei se é exatamente isso, né? Porque essa é a tela que eu vejo, então não sei se é a mesma que vocês veem. Mas, basicamente, é isso daí, né? Tem um enunciado. Aqui está um xizinho, porque eu mandei sem responder, né? Eu finalizei a prova sem responder.
mas vocês preenchem aqui dentro as respostas e aí envia, tá? E aí a nota sai na hora para vocês, tá certo? Então é assim que a prova vai ser feita, todas as provas, tá? Nessa plataforma Moodle e vocês vão receber o... Aí vocês têm que aguardar o cadastro, né? Que vocês vão receber um e-mail para se cadastrar na plataforma. Aqui as datas, né? E a matéria de cada prova, até onde vai, né? Conceito fundamental, hidrostática e análise integral, até o princípio da quantidade de movimento angular para um volume de controle estacionário. Vocês vão entender direito o que são essas siglas aqui mais para frente, né? Então, dia 15 de março. Segunda prova, a gente continua em análise integral, né? Então, essa parte de análise integral é enorme. Se vocês olharem aqui no planejamento, ó, análise integral a gente começa dia 1º de março e ela só vai terminar dia 23 de março, é quase um mês inteiro, né? Então, por isso que a gente tem que dar uma quebrada nela para não ficar uma prova com muita matéria, né? Uma matéria muito extensa. E, na verdade, ela é uma matéria que existe, vamos dizer assim, tem submatérias dentro dela, né? Por isso que é possível quebrá-la, por isso que é possível fazer essa prova meio quebrada aqui, né? Parar no meio dela, quebrar, fazer uma prova e continuar a análise integral, mas com outro, vamos dizer assim, subassunto, se for um outro subtópico, né? Porque é um tópico que tem vários subtópicos. Então eu quebro aqui no dia 15, né? Na verdade, no dia 8 a matéria acaba. E aí a gente continua a matéria no dia 9 já para V2, dentro de análise integral, mas como ela possibilita tem esses subtópicos, né? Aí é possível dar essa quebrada, tá certo? Então, por isso que a gente quebra aqui a análise integral na V1, né? Desculpa. Aí depois a análise integral continua na V2, aí a gente vai para análise diferencial, camada limite, perda de carga, que vai ser dia 19 de abril. Aí segunda chamada toda a matéria, dia 26 de abril, né? Que é uma semana depois da V2, não é isso? É uma semana depois da V2 e uma semana depois a VS, tá? Dia 3/5. Aí ficou uma reserva técnica aqui também, dia 10/5 é o último dia do período, né? E aí a gente teria uma aula numa segunda-feira. Eu deixei uma reserva técnica aqui porque, de novo, né? Esse período à distância, tudo pode acontecer, né? Tem um monte de problemas técnicos aí que podem acontecer, então deixei na verdade uma não, né? Uma, duas, três aulas aí de segurança, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, a gente tem as 60 horas teóricas cobertas aí nesse período que a gente tem aí de fevereiro, que é hoje, né? 1º de fevereiro até 10 de maio, a gente consegue cobrir as 60 horas de aula, tá? Beleza? Aqui são as regras para a prova. Falta não tem, né? Porque não tem mais falta. Eu até deveria ter apagado isso aqui, não apaguei, porque vocês não precisam, não tem presença, né? Eu normalmente já não cobro e agora que oficialmente foi banido, vamos dizer assim, né? Nesse período à distância, vocês não precisam, a presença está anulada, vamos dizer assim, né? Bom, e aí uma das coisas que essa resolução 197 aqui, eu até botei o link para ela, quem quiser dar uma lida, né? Saiu no finzinho do ano passado isso daqui. Que eles pegaram, né? Parece que pegaram aquilo que eu estava falando, né? Pegaram todas muitas das coisas que foram aprendidas, né, no primeiro semestre de 2020, né? Que foi o primeiro semestre, assim, completamente à distância para muita gente. E fizeram uma resolução com regulamentando, vamos dizer assim, né, muitas coisas que pegaram as lições aprendidas, né, e regulamentaram numa resolução. E uma delas foi a questão da câmera. Então tem que estar previsto se a câmera vai ter que ser ligada ou não durante a prova. E eu previ que sim. Então, em todas as provas, a sua câmera deverá estar ligada. A resolução não prevê nenhuma, vamos dizer assim, tolerância, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, a câmera cai um pouquinho e volta, isso é normal. Até aqui na aula, eu estou dando aula, de vez em quando a câmera cai, sei lá. Né? Então, eu dou 15 minutos de tolerância. Eu vou gravar a prova,
prova, né? E aí eu vou dar 15 minutos de tolerância. Se a câmera ficou desligada o período inteiro da prova, aí não tem jeito. Como está previsto que a sua câmera tem que ficar ligada, né? E eu que estou dando esses 15 minutos. Então, das 2 horas de prova, assim, uma coisa importante, né? As provas, a V1, a V2, a segunda chamada e a VS, elas são numa segunda-feira, mas eu não dou as 3 horas de prova. Por quê? O sistema pode cair. Então, eu prefiro essa horinha, eu dou uma prova de 2 horas e eu prefiro deixar essa hora, vamos dizer assim, de gordura, porque às vezes o sistema cai 15 minutos, 20 minutos, então você tem, aí eu dou 10 minutos ou 15 ou 20 a mais, tá? Então essa aula, essa prova na aula de segunda é muito mais para eu ter essa margem, né? Igual tem essas reservas técnicas aqui, né? Então a gente tem várias margens aí para contornar problemas, né? Tem as aulas que estão aqui de reserva técnica. Pô, eu botei aqui aula de dúvida, né? Porque eu também estou à disposição para dúvida nesses dias aqui, né? De reserva técnica. Então, eu dou a V1, a V2 e a segunda chamada e a VS, né? Numa segunda-feira, mas eu não dou uma prova de 3 horas, eu dou uma prova de 2 horas para a gente ter essa margem de segurança, tá? Em caso de problema do sistema. Bom, falei isso porque eu estava falando aqui da câmera, né? Então, existe essa tolerância de 15 minutos, então numa prova de 2 horas, vocês têm que, no mínimo, estar 1 hora e 35 com a câmera ligada, tá? Então, isso já é a tolerância que vocês têm aí com relação à câmera. Então, vocês têm que verificar aí, ver se a câmera está funcionando direitinho. A UF tem um programa aí de ajuda de compra, né, para quem precisar, quem tiver em situação vulnerável, né, então eles têm um programa aí, então vocês têm que providenciar, tá certo? Isso daqui é o que eu estava falando, ó, que a resolução pediu para prever isso daqui. Então, se o sistema. O que acontece, né? Se a gente, vamos dizer, a gente está tendo a prova, e aí no meio da prova o sistema cai. O que acontece? O que a gente tem que fazer, né? Então, o departamento deu 2 opções para os professores. Eu escolhi dar a prova em outro dia e horário. A rigor, né? A princípio, fica o dia seguinte, né? Então, na terça-feira seguinte. E isso tá lá na resolução e eu estou reproduzindo aqui para vocês. Então, se o sistema, né? Opa, duplicou aqui. Tanto do aluno ou do Moodle, né? Qualquer sistema. Estiver indisponível ou acontecer qualquer outra dificuldade de natureza técnica durante a aplicação das avaliações síncronas, que as minhas são, né? Será realizada uma nova avaliação de forma síncrona. E isso daqui não são minhas palavras, isso daqui é a palavra é o que foi aprovado, né, pelo departamento, né? Em qualquer outro dia e horário da disciplina, ainda que nesses dias e horários não haja previsão de avaliação no plano de atividades. Então, eu já estou prevendo aqui para o dia seguinte, tá? Voltando aqui alguns slides, né? Já estou prevendo aqui qualquer problema que der na V1, no dia seguinte a gente vai fazer a V1 de novo, tá? Beleza? Então, bom, aqui está o texto lá do departamento, mas eu já estou informando aí para vocês. E aí, eventualmente, eu estou dizendo aqui, né, que, porque lá no plano de atividade eu disse que as provas seriam no Moodle. Mas é claro que eu vou informar para vocês isso, né, em outro dia, né, em outro tipo de prova, nesse caso, que não pelo Moodle, pode ser aplicada, tá? Eu informo na hora. Aqui foi uma coisa que eu botei, tá? Isso daqui não está na resolução, não é previsto em lugar nenhum. E aí, eu estou colocando isso aqui para combinar logo de uma vez com vocês o que acontece. Digamos assim, a gente faz a V1, aí deu problema, faz a V2, deu problema. Se persistir na segunda tentativa, os alunos farão a prova de segunda chamada. Que aí, pô, eu acho que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. O sistema não cai tanto assim. E eu acho que dificilmente vai ter 2 quedas em dias consecutivos no mesmo horário. Eu acho que essa probabilidade é baixíssima. Mas, sei lá, deixei aqui só para, se caso acontecer, né? Então, se na segunda tentativa acontecer isso, aí os alunos vão ter que fazer a segunda chamada. Tá? Só para já ficar
Porque aí é ruim, né? No dia dá um problema, aí fica, caramba, e agora? O que vai acontecer, né? Então, essa é a questão. Aqui são os links, né, para o regulamento dos cursos da UF. Algumas coisas do regulamento, vamos dizer assim, convencional, foram abolidos por um curto espaço de tempo, né? Não permanentemente, mas só agora durante a pandemia, por essa outra resolução aqui, 197 de 2020, que saiu no finalzinho de dezembro, né, que eu tinha falado já para vocês. Então tem muita coisa da resolução tradicional, vamos dizer assim, né, que ainda está valendo, mas algumas coisas foram temporariamente canceladas, como a questão da frequência, né? Vocês não têm mais reprovação por falta, não tem mais aquele período, né? Na resolução, na hora que eu estava planejando a disciplina, eu tinha que prever um período que vocês podem entrar com recurso contra a correção. Agora não precisa mais prever esses tempos aí, enfim. Não que vocês não tenham mais direito a recurso, vocês continuam tendo, mas é só na hora de planejar os dias das provas. Aí vocês dão uma olhada lá que tá tudo direitinho lá, né? Tudo que manteve, tudo que não, que foi temporariamente, vamos dizer assim, anulado, não sei, ou cancelado temporariamente, estão ali na resolução, tá? Bom, aí eu deixo aqui também só algumas coisas aí, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu não vou ficar passando por isso aqui, só algumas coisas da resolução tradicional, tá? Alguma dúvida aí, galera? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário com relação a esses, não sei se eu diria regrinhas ou esse combinado aí que a gente tem para o desenvolvimento do curso, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certo? Professor, Fala, queria. Emerson. Beleza, bom dia aí. Bom dia. Não, eu queria perguntar se chegou a pensar numa possibilidade, não sei, de fazer alguns, não sei, um trabalho ou alguns exercícios extras aí para complementar a nota da prova, para não ficar também só na prova, entendeu? Até por ser tanta matéria. A gente teve experiência no período passado aí, né? Mais que o período EAD, a galera. É claro que tem que ser estudado aos poucos, né? Mas um trabalhozinho assim para ajudar acho que seria interessante. Não sei se chegou a pensar em algo assim. Não, Emerson, então, cara, é o que eu falei no período passado também, né? Vamos passar pela V1 e vamos ver como é que vai ficar aí como é que vai ficar o desempenho de vocês. Porque, eventualmente, todo mundo indo bem, fica tranquilo, né? Então vamos passar pela V1 aí, depois de 15 de março aí, quando tiver o resultado da V1, mas vocês vão bem, vocês vão passar bem, vocês vão ver só, vão arrebentar esse período, tá? Então tenho certeza que vocês vão todo mundo passar sem precisar de trabalho nem nada, tá bom? Não, beleza. Que Beleza? também, tipo assim, além de, né, ajudar na prova, ajuda também até nos estudos mesmo, a gente se organizar melhor e tal. Porque Eu a vou passar uma verdade é lista, né? que. Eu normalmente passo lista igual eu passei o Né, período passado, né? Aí eu vou disponibilizar para vocês a lista. Se a gente não conseguir um monitor remunerado, eu vou abrir um processo para monitor voluntário, né? Que aí também conta hora. Eu sei que é bom para os alunos que estão precisando de hora para se formar. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter um monitor também, seja ele voluntário ou, enfim, que não muda, né? Para vocês isso não é indiferente. Então, vocês, para essa questão da organização de estudo, vocês vão ter uma lista e um monitor à disposição para ajudar na resolução, tirar dúvida de exercício e tudo mais, tá? Aí isso vai dar uma moral aí para nos estudos aí, tá bom? beleza. Valeu. Beleza? Certo, galera? Mais alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Então agora, né, fazer uma motivaçãozinha aí, né? Então uma motivação do estudo de mecânica
dos fluidos aí no dia a dia, na vida profissional de vocês, né, que eu acho que é o mais, talvez seja o mais importante, assim, né, na vida profissional, onde que a mecânica dos fluidos se insere, né, no nosso desenvolvimento diário, no que vocês vão ver aí, alguns exemplos, né, do que vocês vão ver, talvez, para cada um que decidir a sua carreira profissional, né, se for mais voltado para a área de mecânica dos fluidos ou não, mas é muito difícil também, de qualquer forma, né, você fugir dos fluidos, né, no dia a dia, seja qual atividade que você desenvolver, dificilmente não vai ter alguma coisa relacionada à mecânica dos fluidos, a sistema de bombeamento, a turbina, alguma coisa assim, né? Então, alguns exemplos aí e motivação do curso, para a gente ver aí e começar a ver a questão da mecânica dos fluidos, né? Então, o que é mecânica dos fluidos, né? Então, o estudo dos fluidos parados, né? Então, a gente chama isso de hidrostática, né? Quando a gente estuda os fluidos que não estão em movimento, ou em movimento, que aí a gente chama de dinâmica dos fluidos, sob influência de forças, né? Então, aqui tem várias palavrinhas chaves aqui, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, na parte de hidrostática, a questão das barreiras, né? E a questão das forças que esses fluidos parados exercem, né, nas barreiras, nas represas, né, e como que essa relação entre força e movimento se dá quando o fluido se move, né? Como que você tem que exercer uma força para mudar, por exemplo, a direção de escoamento do fluido, ou como a mudança de direção do escoamento exerce uma força no anteparo, por exemplo, né? Então, basicamente, é isso que a gente estuda em mecânica dos fluidos, essa relação de força e movimento, ou força e o fluido estando parado, tá? Beleza? Então, a gente vai analisar a interação com outros fluidos e suas fronteiras, né? Então, um fluido, se ele não tiver circundado por fronteiras, ele simplesmente escoa e vai para onde? Quer dizer, ele, por definição, ele não é um sólido que fica no formato que a gente molda ele, né? Então, como que essa interação com outros fluidos e com suas fronteiras, né? Então, de novo, né? Interação de forças, que é o que a gente está, que é o que a própria engenharia mecânica lida, né? Interação de força e movimento. Aqui no caso a gente também analisa o fluido parado, né? Mas mecânica, a palavra mecânica de forma geral, ela implica a gente ter forças envolvidas na análise, tá? Algumas aplicações descritas aqui, que vão ser um pouco mais estendidas nessa apresentação aqui, né? Então, propulsão em fluido, né? Navio, jet ski, todo esse sistema de propulsão que a gente tem de barcos, né? Em fluidos, né? Até avião, né? As turbinas envolvem, você pode pensar numa turbina de avião como uma máquina térmica, porque ela envolve combustão, né, a transferência de energia térmica em energia mecânica ali de eixo, né? Mas você pode pensar também como uma máquina de fluxo, porque ela envolve um fluido que faz o avião se movimentar. Tá? Então, forças fluidas em estruturas, máquinas de fluido, lubrificação, né? Questão de lubrificação de motor, de mancal, engenharia biomédica, esporte, então, enfim, tem um monte de aplicação, refrigeração, aquecimento, né? Que a mecânica dos fluidos, né? Essa relação de força e movimento se aplica, né? Tá? No dia a dia, na parte profissional aí de vocês, tá? E aí a gente tem algumas nomenclaturazinhas, né? Que a gente até ouve aí, mesmo estando no começo do curso ou no meio, né? Que vocês estão agora. Vocês ouvem algumas nomenclaturas que já são estudos um pouco mais avançados, né? Um pouco mais para frente. Então, a subcategoria da dinâmica dos fluidos, né? Dinâmica dos fluidos, lembra, né? Que estuda o fluido em movimento, é a hidrodinâmica, né? Que estuda os fluidos incompressíveis, né? O que é o fluido incompressível?
aquele que é difícil, não é que ele não possa ser comprimido, né? Mas é que é difícil dele ser comprimido. Tá? Então, o ramo que estuda esses fluidos que são difíceis de ser comprimidos é a hidrodinâmica. Então, normalmente, são líquidos, né? Então, normalmente é o estudo do escoamento dos líquidos, né? E uma subcategoria da hidrodinâmica é a hidráulica, que estuda o escoamento em dutos e canais abertos, né? Em canais confinados, né? Então, quando a gente fala de hidráulica, a gente está se referindo a um escoamento desse tipo aqui, né? Confinado, e não a um desse tipo aqui, que é um navio escoando no mar aberto, ou essa prancha, né? O pessoal aí ultimamente tem desenvolvido uma série de dispositivos aí para lazer, né? Baseados em movimentos, em mecânica dos fluidos, basicamente, né? Mas movimentos desse tipo aqui não se enquadram na hidráulica, porque normalmente a hidráulica, né? Ou de forma geral, a hidráulica é um movimento em canais confinados, né? Em canais abertos ou dutos, né? Em locais confinados, tá? Então, só umas nomenclaturas aí, né? E a subcategoria da dinâmica dos fluidos, que estuda o movimento confinado, né, de fluidos que variam consideravelmente a massa específica, é a dinâmica dos gases. Tá? Então, aqui a gente viu a hidrodinâmica, que estuda o movimento de fluidos incompressíveis, né, os líquidos, basicamente. E se a gente quiser ver ou analisar, né, o movimento dos fluidos compressíveis, tá, os que variam consideravelmente a massa específica, a gente trata lá da dinâmica dos gases, tá? Escoamento de gases por bocais em altas velocidades, por exemplo, que é o que acontece na tubeira do foguete, né? Isso daqui é a saída, a câmara de combustão de um foguete, né? Se vocês olharem por baixo aí antes da ignição, tem mais ou menos esse formato aqui, né? Um cone, né? E aqui, nesse tipo de escoamento, a gente tem a massa específica variando bastante, né? Isso daqui é uma turbina de avião, né, uma turbina a gás, que vocês estudam lá em termodinâmica, mas aqui a massa específica varia muito, né, nesse tipo de escoamento. O que a gente tem aqui, porque tem um compressor aqui, né, aqui o que acontece? O primeiro elemento da turbina do avião é um compressor, porque aí você consegue colocar uma massa de ar e combustível muito maior para queimar ali na câmara de combustão, né? E aí é isso que eu estava falando, isso pode ser visto como uma máquina térmica, porque existe um processo de combustão aqui, aí os gases se expandem e geram um empuxo aqui, né? É justamente o gás saindo a alta velocidade aqui que exerce um empuxo para o avião ir para frente, né? Mas você pode pensar nisso como uma máquina de fluxo também, porque o avião, pensando do ponto de vista que a turbina a gás usa um fluido que é o ar para se mover, tá? Tá? Então, nesse tipo aqui, isso que eu estou falando aqui embaixo, né, estudamos os conceitos fundamentais desse tipo de escoamento e os dispositivos associados a eles em termodinâmica. Porque, de forma geral, né, existe o processo de combustão, que aí faz um pouco mais de sentido de tratar isso daqui do ponto de vista da conversão de energia térmica em energia mecânica, né? Mas a gente até vai ver alguma coisa de empuxo de foguete aqui no curso, né, na parte de análise integral. Tá? Porque uma massa de fluido saindo aqui numa certa vazão faz com que uma força para cima faça com que o foguete se movimente para cima. Tá? Então existe também uma questão, vamos dizer assim, de mecânica dos fluidos, né? De relação entre força e movimento. Uma relação relativamente clara aqui, né? Porque o foguete só sobe, a única causa, né, da força para o foguete subir aqui é uma vazão mássica muito elevada saindo aqui, né? É uma quantidade de massa de combustível queimado que sai aqui numa velocidade muito alta. Então, para manter porque a gente vai estudar mais para frente, né? Para a quantidade de movimento linear, isso a gente vai ver mais para frente, lá no meio do curso, se conservar, o foguete precisa subir, tá? Para a relação entre força e variação da quantidade de movimento linear
se conservar, o foguete precisa subir, tá? Então, e quem faz esse combustível queimado aqui sair muito rápido? É o processo de combustão. Então, a gente tem um ponto de vista térmico e um ponto de vista hidrodinâmico aqui, né? Desculpa, de dinâmica dos gases aqui, né? Tá? Beleza? E a aerodinâmica, ela estuda o escoamento de gases e seus efeitos sobre os corpos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma simulação que vocês provavelmente já ouviram falar aí, essa siglazinha CFD, né? Que em inglês significa Computational Fluid Dynamics, né? Fluidodinâmica computacional, que nada mais é do que o estudo do escoamento de gases, aqui no caso o ar, né? E seus efeitos sobre os corpos. Qual é o efeito do escoamento aqui? Como a gente tem um atrito do ar sobre o carro aqui, né, sobre toda a fuselagem do carro, sobre o pneu, a gente tem uma resistência ao movimento, né? A gente quer que a potência do motor do carro faça com que ele vá para frente. A gente não quer que nada ali resista ao seu movimento, da mesma forma que os rolamentos, né, que estão ali na roda, eles não podem exercer nenhum atrito muito elevado, né? Ele não pode exercer uma resistência muito grande ao movimento, da mesma maneira que o atrito com o ar aqui, que é considerável, tá? Certo? Então, os estudos de CFD que geraram essa imagem aqui, né, isso aqui é uma simulação computacional, nesse caso particular, é um estudo de aerodinâmica, né, que estuda o escoamento de gases e seus efeitos sobre corpos, né? O motivo de um avião voar também, né? Como que a força de sustentação faz com que o avião suba, né? Todo o arrasto na fuselagem do avião também a gente consegue determinar por CFD, tá? Isso daqui, ó, é uma esfera, e aqui eu só estou mostrando aqui a visualização do escoamento, então tá vindo ar eventualmente por aqui, e existe alguma forma de marcar essa coluna de ar, né, esse vento que está vindo por aqui. Eventualmente tem um ventilador aqui girando, e aí empurrando o ar contra uma esfera. Essa haste aqui não deveria estar aqui, ela só está aqui porque senão a esfera cai, né? Então despreza essa haste aqui, finge que a esfera está flutuando. E o que está se mostrando aqui, isso é uma coisa que a gente vai ver talvez na última aula do curso, né? Mas são coisas que a gente consegue visualizar, vamos dizer assim, né? E a gente consegue ver o escoamento de fluido sobre corpos, né? Então, isso aqui é só para mostrar aqui um escoamento totalmente banal, que é o escoamento sobre uma esfera. Isso daqui seria uma esfera tridimensional, né? Ela pode, e aí, para ver esse escoamento, a gente tem que de alguma forma marcar o fluido, né? Então aqui a gente pode ter pintado eventualmente de branco esse fluido, coloca um fundo preto e a gente vê, se isso não fosse feito, a gente não ia ver o que está acontecendo aqui, né? Que o escoamento, então, o que a gente está vendo aqui, que o escoamento banal, né, quanto esse, que é o escoamento sobre uma esfera, ele pode apresentar uma característica extremamente complexa aqui, né? Então, esse estudo de aerodinâmica, ele é muito complicado. A gente vê até um certo ponto isso em análise diferencial lá para o meio do curso, né? Não vê muito em detalhe, isso daqui é uma parte que se chama de escoamento externo, que a gente não está na ementa desse curso de vocês aqui, mas aqui a gente estudaria o efeito, né, do escoamento de gases sobre diversos corpos de diversas geometrias diferentes, né? Tá? Então a gente consegue prever o arrasto sobre uma esfera, quando ela está se movimentando, o arrasto sobre um cubo, e isso ajuda a entender, por exemplo, o arrasto sobre carros, né, que é o que a gente vê aqui. Isso daqui seria o que a gente está sendo mostrado aqui é como que a mecânica dos fluidos ajuda no desenvolvimento, né, do perfil aerodinâmico dos carros. Então, antigamente, os carros eram mais quadradões, assim, né? E aí isso abria espaço para vórtices aqui, ó, uns escoamentos aleatórios indesejados, né? Que você observa aqui, se o carro está andando para a esquerda aqui, né? O ar está passando, o carro está indo da direita para a esquerda e ele está fazendo com que o ar vá da esquerda para a direita sobre ele, né?
Esses vórtices, eles são muito indesejados porque observa que ele vem aqui e faz um caminho que eventualmente é contrário ao caminho que o fluido que o ar está passando pela carroceria do carro, né? E aí os carros mais recentes, eles têm esse perfil mais, vamos dizer assim, mais suavizado, né? E ele acaba terminando com esses vórtices aqui, né? Esse perfil ele é melhor do ponto de vista aerodinâmico, porque não tem esses vórtices e aí o carro, vamos dizer assim, atravessa, né? Pela camada de ar de forma mais suave, né? Aqui, claro que vai ter uns vórtices aqui atrás, ele não desenhou só por uma questão de ilustração, mas essa áreazinha aqui de formação de vórtice é bem menor do que todos esses outros vórtices aqui que estavam formados num carro com a característica menos aerodinâmica, né? E isso foi possível graças ao desenvolvimento de túnel de vento. Vou mostrar para vocês aqui o que são túneis de vento, como que eles são desenvolvidos e como que eles ajudaram na indústria automotiva, né, nos aviões, a fazer carros que consomem menos combustível, né? E que andam mais, né, também, porque tem menos resistência com ar. Então o carro consome menos combustível e a potência do motor que iria só para vencer a resistência do ar vai na roda para fazê-lo desenvolver, né? Tá? E também o pessoal de meteorologia e oceanografia também estuda bastante a questão de mecânica dos fluidos. Então, no escoamento espontâneo, né, e normalmente por diferença de temperatura, na atmosfera, dos mares, né, então aqui a gente tem eventualmente uma corrente de ar que ela aquece, né, à medida que ela desce, enfim, ela aquece à medida que ela desce. Aqui não dá para entender, porque na verdade o Equador, né, a região mais quente, estaria aqui. Isso daqui é algum fenômeno local, né, de aquecimento e resfriamento que faz com que o ar tenha essa característica aqui, né? As correntes de vento, tudo mais, né? Porque por causa de diferenças de temperatura que ocasionam, e aqui a gente vê também, né? Que ocasionam correntes de vento, as correntes marítimas, né? Então, associadas à diferença de temperatura também, né? Então as correntes do mar também têm, na meteorologia, na oceanografia, muito importante o estudo de mecânica dos fluidos por causa dessa questão do movimento das marés e dos ventos, né? Na atmosfera, tá? Então é um estudo que é muito além do que a gente vê aqui em engenharia mecânica, né? Então tem interesse também em áreas aí naturais, né? Meteorologia, oceanografia, tá? E aí, ó, aqui, por exemplo, essa foto aqui é aquilo que eu estava falando. Esse é um túnel de vento, né? Então tem um ventilador muito potente aqui, soprando o ar, e o que ele está fazendo aqui é colocar isso que eu estava mostrando para vocês aqui nesse escoamento aqui, né? Que para você visualizar o escoamento, você tem que marcar o fluido que está escoando. Então aqui, por exemplo, para ver como é que o comportamento do fluido se dá ao longo do carro aqui, né? Não tem jeito, você tem que marcar o escoamento. É isso que ele está fazendo ali, né? Tem um túnel de vento aqui, e ele pegou uma corrente de fumaça aqui, né? Uma fonte, uma emissão de fumaça aqui, ó, e está visualizando como que o escoamento se dá em torno do carro ali, né? Tá? Então a mecânica dos fluidos ajuda a otimizar o projeto de veículos, por exemplo. Então esse daqui é um túnel de vento da Universidade de Maryland, e aí eventualmente isso daqui é um protótipo, né? Desculpa, não é um protótipo, é um modelo em escala, né, de um carro. Observa que é bem menor do que ele, né? Então isso daqui é um modelo em escala. Eventualmente ela é instrumentada aqui, ó. Observa que o carro está em cima em alguma coisa que parece ser um sensor aqui, né? Porque à medida que o vento está empurrando o carro para trás, né? Ou aqui o carro está parado, né? E aí o vento empurra o carro para trás, que está simulando exatamente o movimento do carro numa rodovia, por exemplo. Então aqui ele está fazendo várias coisas, ele está visualizando o escoamento, ele está tomando dados, isso aqui eventualmente é uma sala de controle, né? Está tudo interligado ali, parece que tem um fio passando ali para dentro, ó.
Então, tudo é instrumentado e ali dentro ele analisa a força que o pneu está fazendo contra o solo ali, tá? E ele visualiza também o escoamento. Então, a mecânica dos fluidos ajuda a otimizar o projeto de veículos, né? Então, aqui tem uma série de exemplos disso. Então, as forças que agem no carro quando ele se move, como otimizar a forma do carro. A gente precisa fabricar um carro só para fazer teste, né? Será que é necessário fazer um carro? Isso que eu estou mostrando aqui, o modelo em escala, né? Você não precisa fabricar um carro, fabricar um avião só para fazer um teste desse tipo. A gente faz um modelo em escala, existe uma questão de simulação. Isso é uma questão muito interessante, que não está na ementa também, a gente não vê aqui no curso, mas é a questão de análise, análise dimensional. A análise dimensional é justamente o ramo da mecânica dos fluidos que permite a gente fazer um modelo em escala, tirar todos os dados que a gente quer aqui do modelo em escala e estender isso para um protótipo em tamanho real, tá? É bem interessante, quem quiser dar é fácil, isso daqui é uma coisa bem autodidata, é uma receitinha de bolo, quem tiver interesse em algum, até mesmo necessidade profissional, de estágio, sei lá. Se precisar, se vocês estiverem trabalhando com algum problema que vocês precisem reduzir a escala para fazer, né? Você não precisa montar sei lá, uma bomba no mesmo tamanho de uma bomba, você não precisa montar uma usina hidrelétrica em tamanho real para determinar a potência que ela extrai. Né? Essa questão de análise dimensional permite uma série de... permite, vamos dizer assim, de forma rigorosa e fácil, usando uma série de contas bem simplesinhas mesmo, assim, tão simples quanto dividir, somar e multiplicar, assim, é coisa realmente simplérrima, né? Claro que isso é carregado de incerteza, mas como uma primeira aproximação é muito bom essa questão de análise dimensional para análise desse tipo aqui, tá? Bom, a outra questão, né, uma outra aplicação, né, de mecânica dos fluidos muito interessante é essa daqui, né? Ainda não inventaram uma maneira mais conveniente de levar fluido de um ponto para o outro que não seja por tubulação. Claro que você tem, sei lá, caminhão-pipa, né, caminhões e trens que levam uma quantidade grande de fluido, mas uma tubulação, ela, quer dizer, o trem você vai ali, vagões e vagões de trem, mas é uma coisa intermitente, né? Chega um vagão, chega um lote, chega um lote. Aqui é direto, né? 24 horas por dia, sem parar. Então, o escoamento, né, o transporte de fluido por tubulações, acho que é a maneira mais conveniente de transportar fluido de um ponto ao outro. Né? E aí vem as perguntas, né? Qual a potência de bombeamento para uma determinada vazão? Então, sei lá, você trabalha numa empresa que precisa transportar, não sei, o produto para o armazém, né? Precisa trazer de alguma região, não sei, matéria-prima, então, enfim, produção de combustível, produção de petróleo, então, nossa, tem milhares, aqui é um exemplo que tem milhares de subexemplos, né? De aplicações aí de transporte em tubo, né? Água da cidade, né? A nossa rede de água de qualquer cidade, a gente abre a torneira lá e é muito conveniente, né? Você abre a torneira e cai água ali, né? Então, qual a potência de bombeamento para as vazões e as perdas, né? Então, cada vez que o fluido... o que é a vazão, né? Metro cúbico por segundo, ou litro por segundo, tanto faz, né? Então, uma empresa, uma indústria, ela estipula quantos litros por segundo ela quer produzir, né? Se produzir muito, você vai ter que estocar, se produzir pouco, você vai faltar, né? Então, isso daqui é uma questão de projeto, né? Combustível, água, seja lá o que for, né? Então, é uma variável de projeto. Qual a vazão necessária, né? Qual a vazão desejada, vamos dizer assim, para um certo processo. Então, qual a potência de bombeamento para uma certa vazão, né? Quantos litros ou metros cúbicos por segundo, e as perdas. O que são as perdas?
o fluido escoando, ele tem, é inerente ele ter atrito, né? As camadas de fluido vão cisalhando uma contra a outra e contra a parede do tubo. Então, é impossível não existir atrito e não existir perdas aqui no escoamento. Então, além do mais, o fluido pode fazer curva, pode passar por válvulas. Então, sempre que ele passa por algum acidente, não só ele escoa em linha reta, ele já não chega com a mesma vazão, por exemplo, do ponto A para o ponto B. Mesmo aqui nesse trecho reto, vai ter uma conversão indesejada de energia aqui, né, de potência que uma bomba fornece para calor, por atrito mesmo, tá? É o atrito efetivamente que o fluido está sentindo ali, que faz com que ele haja perdas ali. Então, o nosso trabalho como engenheiros mecânicos é dimensionar uma bomba, por exemplo, né, para levar em conta essa vazão e as perdas, né? Ou então o contrário, qual a vazão que a gente vai ter para uma bomba e as perdas no processo. Então, dependendo, quer dizer, a resposta aqui, ou até a pergunta, depende do seu processo, né? Você pode ter uma bomba já instalada e você quer saber qual a vazão que ela vai fornecer, considerando as perdas, ou você pode querer dimensionar uma bomba sabendo, né, a vazão e as perdas que existem. Isso daqui pode ser o pré-requisito do processo, né? A vazão e a perda. Ou então a potência de bombeamento pode ser o pré-requisito, pode ser a potência, né? Tá? Então, isso daqui a gente vai passar uma parte do curso de mecânica dos fluidos vendo isso, e vocês vão aprofundar esse conhecimento aqui de bombeamento lá em máquinas de fluxo comigo também, tá? A gente tem uma série no nosso corpo, né, uma série de, vamos dizer assim, dispositivos, não sei se eu poderia falar assim, né, ou de mecanismos, ou de elementos no corpo que usam a mecânica dos fluidos para funcionar. Então, o coração é uma delas, né? O coração nada mais é do que uma bomba. Essa bomba chamada coração faz o fluido escoar pelo corpo, né? Indo lá para o pulmão para fazer as trocas térmicas e depois passando, enfim, por todos os órgãos, né? Pela cabeça, por todo o corpo para levar nutrientes, fazer as trocas gasosas, né? Então, você imaginar que é uma bomba que funciona ali 80 varada anos, quase 100 às vezes, mais de 100 às vezes, né? De forma intermitente, né? Batendo aí 80 vezes por minuto. Então, quer dizer, é uma coisa bem interessante, né? E a gente tem também a questão da capilaridade no nosso corpo, né? As trocas gasosas, isso tudo aqui. Por que as veias e as artérias vão ficando cada vez mais fininhas, né? Porque a relação área-volume vai aumentando. Se a gente tivesse sei lá, uma veia muito grande, a gente tem uma área pequena, né? É muito melhor ter duas pequenininhas e os capilarizar em duas pequenas, que se aumenta muito a área de troca, né? Do que ter uma veia ou uma artéria grande, tá? Então, por isso que todo o sistema vai capilarizando, né? Certo? A gente tem também um sistema de lubrificação nas juntas, aqui seria o joelho, né? E aí existe um sistema, um fluido sinovial, se eu não me engano o nome, alguma coisa assim, que faz na verdade, o osso, né? Em contato com o osso, ele desgastaria, né? Então existe todo o sistema de absorção de impacto, até mesmo de lubrificação das juntas, né, que é baseado na questão de mecânica dos fluidos, tá? Então tem também, né, a mecânica dos fluidos também tem uma área grande aí de bioengenharia, né? Tem muita gente, eu tenho encontrado muitas pessoas que estão entrando nesse ramo de estudo, né? Enfim, usar essas técnicas de CFD que eu falei anteriormente, não sei, para projetar coração artificial, sistema artificial de troca gasosa, né? Então tem toda essa questão aí interessante aí que está sendo desenvolvido recentemente, tá? Então, aí também mais alguns exemplos, né? Experimentos reais em escala de laboratório, aquilo que eu estava falando de análise dimensional, né? Então, aqui a gente tem diversos exemplos, em vez de carro, igual a gente tinha visto ali atrás, né?
A mesma coisa aqui, ó, a mesma ideia desse exemplo que eu tinha mostrado aqui, né? Tem um carro todo instrumentado, aqui a gente pode fazer a mesma coisa com um avião, tá? Não precisa fabricar um avião em escala real para determinar, por exemplo, se a sustentação, porque o que acontece aqui, né? O avião tem um certo peso, né, de pessoas, fuselagem, combustível, que está puxando ele para baixo. A asa do avião tem que exercer uma força, né, uma força chamada de sustentação, por isso que é um FS normalmente, né, que puxa ele para cima, tá? Então aqui existe uma aerodinâmica aqui que a gente vai ver mais para frente no curso que o ar passando aqui pela asa, né, o efeito da passagem do ar pela asa faz com que essa força de sustentação ocorra. E quem faz o avião ir para frente, né, o empuxo que o avião precisa para ir para frente, quem dá é a turbina, né? São as turbinas aqui que estão na asa. Então, a turbina empurra o avião para frente, então a gente tem uma força de empuxo. Todo o atrito que existe do ar, né, no momento que o ar está passando aqui pela fuselagem, até mesmo pela asa, né, para fazê-lo subir, né, exerce uma força de arrasto para trás. E a gente tem, então, a potência da turbina tem que vencer a força de arrasto e tem que promover uma sustentação pelo perfil aerodinâmico da asa para fazer com que a asa forneça a sustentação necessária para vencer o peso aqui do avião, que está querendo fazê-lo cair, né? Então é todo esse estudo aqui aerodinâmico, a gente não vai ver isso no curso, essa questão de arrasto e sustentação, isso também, da mesma forma daquela esfera lá, né, é escoamento externo, é a parte de escoamento externo, que a gente estuda um pouco mais, de forma simplificada também, né, essas questões. E aí aqui é a mesma ideia, né, existe um ventilador muito grande, a gente não está vendo ali, está tudo preto, né, e aí esses detalhes aerodinâmicos do avião, né, só esses detalhes aerodinâmicos do avião, a gente consegue analisar num túnel de vento. Isso daqui é um túnel de vento, ele está todo instrumentado também, talvez não dê para ver aqui, não seja mais óbvio, talvez não seja tão óbvio quanto foi o caso do carrinho ali, né? Mas aqui ele também está todo instrumentado, tem uma série de sensores aí ligados no avião, que fazem com que, em função da velocidade, da vazão e o ângulo, né, aqui a gente consegue variar o ângulo, eventualmente essa barra aqui, faz com que o ângulo do avião varie e aí fazendo isso a gente varia o ângulo de ataque, né, o ângulo com que a asa está com relação ao escoamento. E aí isso é tudo instrumentado, aqui tem uma sala de controle e o operador fica ali vendo, do ponto de vista aerodinâmico, né, o comportamento do avião em escala, tá? Então isso daqui é um modelo em escala, aí depois se fabrica um protótipo em escala real, e aí só depois que é feito o avião finalmente, né? O avião final, mas você não faz um avião daquele tamanho só para ver se ele vai cair ou não, né? Claro que você tem outros argumentos de mecânica dos fluidos, né? Então aqui escoamento externo e também uma questão de análise dimensional, né? Que eu estava falando, né? Dimensional. O que é análise dimensional? Opa. Dimensional. O que a análise dimensional ajuda aqui? A fazer esse modelo em escala, né? A fazer esse avião menor para a gente poder extrair dados aqui do avião e depois extrapolar isso para um protótipo em escala real e finalmente fazer o avião, vamos dizer assim, né, no seu tamanho original. E aqui do lado, a contraposição a isso são técnicas de CFD, de fluidodinâmica computacional. Isso aqui é uma simulação em computador que está mostrando como que o escoamento do ar ele se desenvolve no entorno. É claro que esses modelos de avião aqui também tem um estudo desse, né? Então, antes de levar para o laboratório, é muito mais barato você fazer isso daqui no computador do que usar um túnel de vento, fabricar um modelo em escala, tá? Então, o mais barato é isso daqui, é um CFD que você desenha a sua geometria, faz uns estudos preliminares ali por modelagem. Depois que isso é feito um modelo em escala, depois um protótipo em escala real, e aí depois o avião é fabricado, tá?
Mas aí, claro que isso daí envolve idas e vindas, né? Claro que esse caminho aqui, ele envolve várias idas e vindas que são melhoradas durante o processo, tá? Beleza? Então, tudo, a parte de mecânica dos fluidos permite, né? É o estudo que permite fazer essa análise detalhada aí do projeto aerodinâmico do avião, né? Claro que aí tem toda a questão de controle, de combustão, tem diversos detalhes no avião, né? Mas a parte aerodinâmica, que permite com que o avião voe mesmo, né? Claro que tudo que é desenvolvido no avião é para permitir que ele voe, né? A parte de controle, todo. Mas vamos dizer assim, a parte fundamental, o coração, né? A ideia básica do avião, que é fazê-lo ir para frente, e nesse movimento de ir para frente, você promova um escoamento na asa que esse perfil gere a sustentação, e isso quem faz somos nós, engenheiros mecânicos, tá? Certo? Bom, são 9h15, só para a gente dar uma relaxada aí. Vou dar uma paradinha de 10 minutos. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, vou parar essa gravação aqui para não ficar muito grande o vídeo também.